Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, mas antes de falar com quem eu vou falar, eu tenho que contar uma coisa pra você. Você não quer trazer sua marca pra somar aqui junto com o podcast? Então confira as marcas que já estão e traga a sua também. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora, retomando o podcast, sei que vocês estavam ansiosos para esse bate-papo. Você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, YouTube, não sei por onde. Já te agradeço desde esse início, porque a gente está conseguindo entregar de forma orgânica milhões de views nos nossos reels e a gente ainda não entende por que isso não se converte em seguidor. Esse algoritmo a gente tá difícil de entender. A gente tá lá surfando nos 70, 80 mil seguidores e os reels batendo 3, 4 milhões. A gente não entende essa métrica até hoje, mas a gente vai conseguir. Então, se você tá assistindo esse podcast, aproveita e coloca lá para seguir, que isso nos ajuda a entregar mais conteúdo para você, mais histórias que inspiram. E hoje o papo promete, porque a gente tá num momento muito ímpar, eu acho, da TV brasileira, no que diz o tema de novelas, de séries, de streaming, de música, de tudo. E a gente vai entender um pouquinho com eles aqui, cada um na sua praia. Mas a gente vai convergir essa conversa para um assunto muito legal que todo mundo gosta, que é novela. E para falar disso, quem está aqui? Marcos, eu vou falar Michalak. É isso aí. Michalak. Corretamente. E é isso aí. É isso aí. É Ace Soares. Hã? Ace Soares. Ace Soares. Isso. É isso. Então tá bom. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. Eu que tô feliz pra falar desse tema. Aliás, eu gosto muito. E antes de começar esse bate-papo, eu quero mandar um abraço para duas pessoas. Uma que já passou por aqui como convidada e outro que é um grande amigo também. Um beijo pra Cacá Novelas. Que a Cacá é uma querida que veio aqui, acho que foi no ano passado, no ano retrasado. E pro Zé Armando Vanucci, que é um amigão, inclusive acho que depois da gravação a gente vai almoçar junto, que escreveu a biografia da TV brasileira. Sim. Nossa, que legal. Um grande amigo. Então é um universo que eu gosto muito de surfar, de entender um pouquinho. Então é isso. Mas antes da gente começar, só pra gente colocar todo mundo na mesma página, eu queria que cada um contasse um pouquinho quem é. Da onde surgiu essa paixão pela música e novela, essa paixão por falar de novela ou de TV brasileira? Eu queria entender um pouquinho. Quem são vocês? Me conte. Então, meu nome é Marcos Michalak, eu sou catarinense, nasci em Jaraguá do Sul. Terra boa? Terra boa, demais. Tem muita empresa lá também, né? Legal. E vivi um tempo em Florianópolis também, né? Então, assim, eu sempre tive uma paixão por novelas, por séries, né? Desde a minha infância. Vem muito da Noveleiro mesmo. Noveleiro mesmo, raiz, né? Então, sempre tive aquela paixão, aquele amor. Meus pais também amavam novela. Então, assim, a gente jantava, fazia o pratinho ali em frente à televisão para acompanhar os capítulos das novelas. E no horário do almoço também, a gente via muito televisão, né? Que naquela época era muito gostoso ver nos anos 90, televisão, os programas infantis de manhã. Não só ver como gravar, tá? Tem 3 guarda-roupas inteiros com fitas ainda, daquelas fitas antigas, guardadas em casa. 3 guarda-roupas inteiros. Tá? Que ele não eu era o doido do VHS. Eu gravava tudo. Por exemplo, CD, DVD, gravava tudo. Fita. Alguns conseguiam ainda, porque a gente tinha um videocassete legal, programava pra gravar.
Programava, deixava gravando e depois assistia. Teve gente que regravava e teve gente que guardava, né? 4 cabeças, autolimpante, né? Tinha umas coisas assim, né? Era maravilhoso. Você jovem que tá vendo esse podcast não sabe o que é videocassete, coloca aí no Google videocassete, fita VHS, você vai entender o que a gente tá falando. É isso aí. E eu, assim, costumava gravar muita coisa. Principalmente eu era muito SBTista, então eu gravava os desenhos do SBT, as novelas mexicanas principalmente, Carrossel, uma delas que marcou muito a minha infância. Então, assim, eu fui crescendo, meus pais sempre gostando de novela, eu preferia ficar em casa vendo televisão, assistindo novela, programas infantis, do que sair com os amigos, às vezes, brincar, né? Naquela época a gente brincava de amarelinho. A novela eu acho que construiu a história de muita gente, né? Sim, porque marcou também a vida de muita gente. Né? Marcou muito a vida, né? Marcou eu acho muito. Que eu vejo pelos meus pais, né? Era uma cultura de... Vale a pena ver de novo. Malhação, minha mãe não assistia, porque era coisa de jovem. Aí era a novela das 6, que normalmente era a época. Aí as das 7, minha mãe não assistia, porque era muito jovial também. Minha mãe mais velha, não. Aí esperava das 9 e encerrava a semana. Eu me recordo de irmãos, cunhados, falando assim, cara, a gente não pode sair hoje. Por quê? Porque é final da novela. Porque não tinha como gravar. Assim, era assim, não era? Era assim. Não tinha como você ver no YouTube. No streaming, depois, tu vai ali. Hoje em dia é bem prático, né? Você vai ali, passa o capítulo, você assiste a semana toda, no fim de semana. Que legal, é assim. Isso. Mas eu amo de paixão. Eu tenho um amor muito grande por esse mundo, né? De novelas, de televisão. Então, depois disso, eu acabei, assim, querendo ser ator também. Porque eu gostava muito, admirava muito, né? O trabalho aí dos atores, das atrizes. Acho o trabalho fantástico. Então, eu fiz um curso de teatro também, né? E depois, quando eu tive 16 anos, até os 20, aí eu fui morar no Rio de Janeiro, aí acabei conhecendo algumas pessoas também da área, fiz algumas amizades também, né? E depois, pra frente, tem muita história também. E quando começou a pandemia, eu voltei com os contatos, né? Com os atores, atrizes, eu sempre amei esse tema. Então eu acabei convidando, assim, atores, atrizes para conversar, bater papo. As famosas lives do Covid. As lives do Covid. Aí o pessoal tava em casa, era mais fácil facilitou muito. Eu comecei o podcast bem nessa onda do Covid, também vai para 4 anos agora, e foi uma onda bem legal, porque a galera tinha uma necessidade de falar, né? Então era um momento para isso, né? E você chega como nesse mundo de música para novela? Música para cinema, música para filme, música. Como compositor, como cantor? Então, eu comecei como bailarino. Nossa, eu tô completamente dentro do cenário, né? Mas de uma forma. Dança. Eu canto, danço, componho, coreografo e faço tudo na realidade. A produção do show vem tudo de mim, assim. A idealização do projeto inteiro ela vem de mim. Eu comecei, eu acho que com 5 anos, numa brincadeira, mãe, um dia eu vou estar nessa televisão aí. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, tu nunca vai estar lá. Ó, a televisão aí de novo, né? A TV é sonho. Sempre sonho muito TV. E aí, dali em diante, né, a minha família, assim, não foi uma família de apoiar essa parte da arte, né, mas eu sempre tive isso na veia. Então, acabou acontecendo de uma amiga chamar pra dançar, daqui a pouco eu vi que tinha esse dom pra isso. Comecei a desenvolver, aí dancei no Boston Ballet também, também dancei em Boston, San Diego, viajei os Estados Unidos inteiro com dança. Aí chegou uma hora que eu peguei e falei, cara, a dança vai até um certo ponto, né, então eu tenho que ir pra uma outra jornada. O que seria cantar. Eu já estava compondo desde os 16 anos de idade, mas eu não sabia que era alguma coisa relevante, né? Aí eu comecei a cantar e conheci pessoas incríveis, os back vocais da Mariah Carey, que ficaram meus amigos, aí acabaram me apoiando também, me dando uma sustentação bem grande, ficaram frequentando a minha casa mesmo, como amigos mesmos de verdade, né? E ali eu conheci muita gente, aí acabei conhecendo Jay Warner, Douglas Fox, e aí fui me projetando dentro do cenário americano, né? E aí eu vivi uma experiência nos Estados Unidos com a música. Eu tive uma música que fez sucesso em Los Angeles, e aí começou tudo ali. Que demais. Só que eu não queria, eu sempre gostei muito de palco, de show, mas eu não entendia o que seria a obrigação por trás daquilo tudo, né? Porque tem um propósito, né? Não é só o cantar, é o que você vai falar, o que você vai passar para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu não tinha essa percepção, só queria cantar e dançar e tá sentindo aquela energia, né? E aí eu vi que assim, se eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, eu vou voltar pro Brasil e vou fazer também. Aí eu vim de volta para cá depois de 11 anos lá, e aí eu comecei aqui aos poucos, recomeçando de novo, né? Porque aí você tem que fazer conexões, conhecer pessoas. Aí eu acabei escrevendo uma música pra novela Sete Pecados, que a Débora Blando já tinha versão em inglês, e ela pediu, em português, aliás, e ela pediu pra mim fazer a versão em inglês.
Falei, não, tudo bem, 5 segundos ali a música foi feita, ela já botou a voz, a gente, na outra semana já gravamos. Voltei para os Estados Unidos, depois vim de volta em 2007. Aí quando eu retornei, a música entrou na novela Sete Pecados. Aí eu falei, então vou começar a escrever músicas para as pessoas. Aí comecei a escrever para o pessoal lá nos Estados Unidos, que eu tinha uma facilidade maior. Uhum. Aí minha música começou a entrar na Europa, começou a entrar nos países mais desenvolvidos ali naquela área ali da música, né? E fez um sucesso legal. Aí tive Life is a Journey, tive Just Shine Through, que eu tô lançando de volta agora, dia 11, agora em abril. E aí começou a fazer esse sucesso assim. Aí comecei a escrever, aí chegou a oportunidade que o Marcos conheceu uma produtora da Stairs Filmes lá na Paraíba. E eles ficaram amigos do Marcos e acabaram tendo um relacionamento comigo também. Pô, deixa eu ver tuas músicas. Aí eu tinha uma música que ela se apaixonou. Vamos colocar o tema do filme Operação Borboleta, né? Que é o filme com Henri Castelli, Paula Rodrigues, Oscar Magrini, Alexandre Borges, pessoal de peso, né? Um filme gigante. Aí eu falei, tudo bem, mas eu queria que tu escrevesse a música tema. Para mim foi um desafio muito grande, porque tudo que eu escrevo é relacionado à minha vida. É sobre amor, sobre propósitos. Eu sou um cantor cristão, na realidade, né? Então eu falo de amor, coisas que têm relevância, né? E a música do filme falava sobre um assassino. Então eu escrevo sobre coisas da minha vida. Eu vou escrever sobre morte, sobre alguém matar. Eu fiquei meio assustado, né? Aí eu me preparei, fui lá eu falei, pra mim poder escrever essa música, eu tenho que ir no cenário, pra mim poder viver e sentir o que vocês estão passando no filme. Aí eu fui e fiquei lá por 2 semanas, assisti as filmagens. Quando voltei pra Florianópolis, a música veio em 5 minutos e foi escrita ali. Que é o tema. Que é o tema do filme. O filme inicia com quase 3 minutos da música tocando e as cenas aparecendo, assim. O mais legal, né, que eu vejo isso, né, eu recebo muita gente da música como compositor, enfim, é o que você comentou, né, muitas vezes a composição vem por uma emoção, por uma que tá vivendo, e a composição sob demanda, né, esse é o tema, compõe algo pra isso. É mais difícil, né? Porque na realidade eu tenho que sentir o que é. E também ao mesmo tempo eu não poderia colocar como uma experiência minha, porque né, eu nunca vivi isso, então eu teria que entender aquela situação. Aí eu vi todas as cenas e dentro da própria filmagem, nenhum dos atores sabiam quem era o assassino em série. A gente ficou sabendo só nas últimas cenas, nos últimos dias, mas eu tive que descobrir, em 2, 3 dias eu descobri quem era. Então, dali eu já tirei a percepção, né? E tive que falar sobre como a cidade se sentia com aquela pressão que estava acontecendo do assassinato, como cada um se sentia, como que a expectativa deles pro futuro. Eu tive que colocar tudo isso dentro da música e fazer em algo dançante, em eletrônico ainda, né? Caraca. Então foi um desafio grande. bem grande. Bem grande. Enorme. Mas aí eu acabei... eu faço todas as composições, eu faço também, né? Eu não toco nada, mas eu tenho loops também. Não sei se você sabe o que Não. Loops são pedaços de guitarras. Por exemplo, pi, uma bateria, bum, bum. Aí você vai montando como um quebra-cabeça. E depois você bota a melodia de voz em cima. Aí você manda para um produtor para ele fazer de uma forma que seja corretamente, né, aceitável. Então eu faço o pré todo em casa e depois eu mando pro produtor para ele refazer. Cara, é uma matemática absurda isso, né? É uma loucura. E é uma deficiência que eu tenho. Mas também, como eu faço muita coisa, né? Então acaba aí eu tomar mais essa aptidão para tocar alguma coisa, eu acho que seria um pouco demais. Da dança canta, né? Antes de continuar, eu trouxe presente pra vocês, se não esqueço. Nossa! Ah, que maravilha! Chocolate pra vocês. Muito obrigado. Vão amar. Obrigado. Muito obrigado. E eu trouxe pra vocês Muito obrigado pelo carinho. podcast. Ai, que maravilha! Ela tem um termômetro aqui pra ver se a água tá gelada ou tá quente. Nossa, Olha muito que legal, muito obrigado, Só pra vocês viu? não esquecerem daqui. Muito obrigado. Obrigado pelo Agora, carinho. Marcos, jogando pra você essa lá. mesma praia da música. O quanto a música, tema de novela ou de personagens, influencia também ali, talvez, a dramatização. E quem tá assistindo em casa reconhece, às vezes, que novela que é? Aquela. Aquela música. Tem muito isso, né? Tem muito. Esse final de semana muito. eu tava com a Priscila Fantin, Aham. uma grande amiga, e a gente tava no restaurante e tal, e veio uma senhora e falou assim, Inclusive, ela foi protagonista de Sete Pecados, a novela que ele que ele escreveu. escreveu a música. E ela é uma querida, né? E a gente tava almoçando junto, e veio a senhora do restaurante e falou assim, Priscila, o que você fez comigo em Alma Gêmea, em Serena? Aí em Chocolate com Pimenta, não sei o que lá. Porque E aí você já vê a sonoridade da música no personagem. É muito louco Sim, isso, né? Quanto isso influencia? Me conte. Influencia muito. Nossa, eu vou dar um exemplo, tá? Meus pais mesmo, teve uma novela
dos anos 70, que eles gostaram muito. Então, assim, teve uma música internacional que tocou nessa novela, né? Então, o pessoal, assim, eles lembravam muito dessa fase da vida deles. A música tocou, eles já lembravam. E para mim também, assim, anos 90, por exemplo, muitas novelas marcaram, trilhas internacionais. A gente ia lá, comprava o LP na época, né? Quando estreava. Eu acho que essas músicas influenciam muito, assim, a vida da pessoa, marca muito. Conforme vai passando ali a etapa da vida, a pessoa vai lembrando mais. Hoje, Né, daquele momento. hoje, quando você vê uma dramaturgia, hoje, seja no streaming ou na TV aberta, né? Aham. Existe ainda essa preocupação de ter a música para acompanhar a trama durante o processo como um todo? Eu tenho música daquele personagem, né? Aquele personagem, ele ganhou força porque a trilha embalou. Você vê isso como crítico de novela? Eu vejo um pouco, assim. Hoje em dia eu vejo que o streaming já não tá muito mais ligado, assim, à música, né? Por exemplo, tem alguma novela, alguma série que às vezes tem só 2 ou 3 músicas, né? Mas que Mas também já marcam, né? marca. Por exemplo, uma abertura, né, de série também acaba marcando bastante. Que legal isso. Falando de novela, seu Marcos, o que o Brasil tá vivendo hoje, nesse cenário louco? Eu tô vendo, hoje eu assisto menos, mas assim, eu vejo alguns remakes Sim. surgindo muito, né? E isso, né? Putz, quando voltou Pantanal, eu falei, nossa, voltou Pantanal? Vale tudo. Aí estão falando Renascer. que... Renascer. O que falou que vai vir agora esse ano? Também o pessoal tá comentando o Rei do Gado. Rei do Não sei Gado. se ainda está E confirmado. aí você vê o SBT passando pela milésima vez... As tramas infantis. Não, a da mexicana agora. Ah, sim, a Usurpadora. Usurpadora. Pela Sim. milésima vez tá passando, porque assim, Sim. será que tem público pra isso? É o público antigo ou o público novo? Fala assim, cara, minha mãe assistia, agora eu quero ver também. E não, enfim, como é que tá esse cenário hoje? Por exemplo, a Usurpadora já constava no Globoplay, né? Já tava passando aí pra galera rever. Agora voltando, eu acho que a novela tá dando mais audiência que as novelas inéditas ainda. A novela que estava no ar agora teve até alguns cortes, né? Uma edição, assim, pra entrar a Usurpadora. E tá na boca do povo. Por exemplo, a gente é muito de cultura, vale a pena ver de novo, de ver durante Sim, o dia. muito. Mas às vezes a gente tá trabalhando, não consegue. Você acha que ainda caberia, talvez, um vale a pena ver de novo no horário, substituindo uma novela, no horário nobre, Caberia. às 6, às 7, às 9? Caberia Nunca teve, muito. né? Nunca teve. Né? Porque devia ser... Seria muito original se eles Não é? lançassem um horário. Não sim. é? Até porque foi mudado o horário do Vale a Pena Ver de Novo pra mais tarde, né? Próximo Pessoal- aí da novela pessoal das tá vendo, 6. O pessoal tá assistindo bastante, com Tieta agora também. A audiência tá legal. Colocaram uma faixa nova também, de 1h30, né? Tudo, A né? faixa especial de novela também. E a novela em TV aberta e streaming, o tipo de público é o mesmo? Você entende que as pessoas estão mudando um pouco? Eu entendo que é diferente. Por exemplo, o público do sofá, muitas vezes já é diferente do público do streaming também, né? Porque ainda temos muitas TVs por assinatura por satélite, em regiões que não tem ainda muito a internet, né? Então acho que tem aquele público raiz ainda, viu? De sofá, que tá ali e vê todo dia o capítulo ao vivo na televisão mesmo, né? E no streaming é aquela coisa, né? Você vai ali ver final Escolhe. de semana, Vou escolhe. maratonar, vou ver tudo num dia só. É. Eu, por exemplo, eu vim do Raiz, mas eu tô muito no streaming agora também. Eu quero ver um capítulo, eu assisto ali no Globoplay, assisto no Mais SBT. Um capítulo, não assisti os 20 no dia. Eu costumo ver assim, Maratona. 2, 3. Não aguenta, né? Não aguenta, Não aguenta. não aguenta. Tem Mas gente você- que consegue ver 2, 3, 4 novelas um dia, Um dia. um capítulo. Aí já é louco, né? É. O Assis era noveleiro Aham. quando era jovem também ou não? Olha, então, quando eu era jovem e morava aqui no Brasil, eu assistia muito, mas aí de 15 para 16 eu fui para os Estados Unidos. E lá já não tem Você essa distanciou um tendência pouco. tem novelas, mas as novelas não têm a qualidade das novelas do Brasil, né? O Brasil e o México acho que são os principais para novelas, né? Nos Estados Unidos era uma novela, mas a gente via que era aquela coisa meia falsa, não tinha a mesma pegada que o Brasil tem para novela, né? Eu acho muito legal o que você falou, porque o México, o Silvio Santos foi um cara com muita sacada pra trazer, Foi, não é? foi. Pegando esse gancho que você falou, Foi. é bem isso mesmo, né? A Globo com uma alta produção, ele ao invés de produzir, teve até uma produção outra, mas quando ele começou a trazer as novelas e as séries, a gente nem sabia o que era série. O Chaves acho que foi a primeira Chaves, série o de Chapolin, TV aberta sim. que a gente assistiu, porque não tinha Sim. essa cultura de série. Não é? tinha. E aí é música, né? Eu vejo meu filho tá com 6 anos, e ele perguntou, pai, o que é Chaves? E ontem eu coloquei pra ele o clipe do Que Bonita Sua Roupa, Aham. né? E aí, assim, os embalos das músicas numa série era o Que Bonita Sua Roupa, ou se você é jovem ainda, um dia velho será, ou seja, a Aham. música de novo através de uma série, através de uma história. É muito legal isso, né? Eu acho que conversa muito, né? Como que é pro Assis isso?
Olha, Músicas que marcaram isso. Pode ser série americana, ou nacional, novela, enfim, filmes. Eu acho que o que me marca mais aqui na minha lembrança com música é muito o Brasil, assim, com as novelas, né? E as músicas que tocavam na novela, elas encaixavam com o que você estava passando, porque a novela era como eu via a novela no Brasil como se fosse uma preparação para o que a gente vai experimentar em alguns momentos da vida naquele estágio, né? Os autores já escreviam para dar uma vertente do que estava acontecendo. E essas músicas marcavam, por quê? Porque você passava por aquilo e você lembrava daquela música, então ficava marcada. Hoje em dia, as músicas que estão acontecendo, hoje em dia, no pessoal da juventude, elas estão mais, assim, voltadas à dança, né? À sensualidade. Então, elas estão explorando esse lado. Esse lado de, por exemplo, grandes cantores, como Débora Blando, que a gente teve aqui, que canta músicas lindíssimas também, como também Whitney Houston, Celine Dion, que tem conteúdos, assim... também tem, né, cantores, George Michael, que também fez muita coisa, Michael Jackson, que tinha as histórias, assim, marcantes, que a gente relacionava a nossa vida a uma história que a gente está vivendo. Isso está muito difícil de entrar no mercado, né? Hoje em dia. Porque o mercado, ele tá vendendo coisas rápidas. É dança, aquela dancinha que entrou, e não tem mais aquela história que marca a sua vida. Tá muito difícil disso acontecer. Esse é o meu propósito de entrar no mercado. Meu propósito pro mercado é trazer essas músicas que vai te relacionar, trazer coisas que estimule o trabalho em grupo, que as pessoas se respeitem, que amem um ao outro, né? Coisas que vão marcar e que vão ficar na sua vida, né? É isso que eu trago para as músicas da novela, é isso que eu trago para os meus CDs, que são fora de novelas também, né? Mensagens que fiquem... Que contribuam, é uma história mesmo. Que contribuam mesmo, né? Eu tenho uma música agora que eu lancei mês passado, que é Game of Love, e foi um aprendizado que eu tive com o lançamento dos filmes, né? Que a gente lançou. Eu e o Marcos, eu não só escrevi as músicas do filme, como eu e o Marcos, a gente foi a distribuidora dos filmes para todos os cinemas. A gente conseguiu bater recorde e distribuir o filme para 145 cinemas no Brasil inteiro, que para filme brasileiro foi um marco. Absurdo isso. Porque absurdo, normalmente foi uma pega correria. 10 cinemas, nós pegamos 145 por 2 meses. A gente fez todas as reuniões com todos os cinemas, conversamos com eles e mostramos a música para o Brasil inteiro. Demais isso. Então, É que é um trabalho de luta, né? é muito. muita luta. Ainda, eu acho que a gente tem que começar, e eu acho que tem novelas que estão entrando, né? Vão entrar agora no Brasil, como a Romaria, que está entrando na Band, né? Que vão começar a trazer para o Brasil que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui dentro, sabe? Os cantores daqui, porque o que a gente está vivendo aqui, quem entende sou eu. Sim. É você, quem recebe a mensagem somos nós, que estamos na frente no Brasil. Então as pessoas têm que viver o que está dentro aqui. Claro, gostar, ir para fora, conhecer coisas diferentes, mas o brasileiro tem que valorizar o Brasil. A nossa cultura, A gente é obrigado a valorizar a Brasil. nossa cultura. Porque se a gente não valorizar a nossa cultura, a gente não está valorizando a gente mesmo. Com a premiação do Oscar agora, você acha que o cinema nacional ganha uma nova fase? Ganha. Ganha, Né? Ganha, com certeza. Ganha, né? Com Eu sou certeza. apaixonado pelo cinema nacional, né? Eu acho que é muito mágico as séries brasileiras. Eu acho que o Brasil tomou uma não sei o que você vê como crítico disso, Marcos, Aham. mas eu acho que se desvinculou um pouco de tudo que é novela tem que ser produção Globo, né? Eu acho que tinha um padrão que era assim, padrão. se não for Tinha Globo, não é bom. E aí você começou a ver grandes produções em outras emissoras, produção independente, o cinema nacional crescendo também e com uma qualidade muito legal, né? Muito superior. Muito superior, deixando isso. Não tô falando que a Globo é ruim, não é isso, mas não existe só, né? Não sei como Exatamente. que você entende esse crescimento. Mas esse é o natural da vida, né? A gente Uhum. começa de uma forma e vai se Ajustando, moldando, né? se moldando na situação para poder crescer. E o mercado do cinema brasileiro, ele tem isso, né? A Stars Filmes que a gente trabalhou, você vê o filme deles, a filmagem, você não acredita que foi feita no Brasil, pelo posicionamento, a colorização, a forma que é pega. É incrível a forma que eles estão fazendo. O mercado tá aí. Só que o problema do mercado brasileiro é que os filmes de fora, eles têm uma abertura maior. Eles chegam aqui com 30 dias para poder serem anunciados. O do Brasil, ele tem que lançar na quarta, ele só vai descobrir na sexta-feira antes ou na segunda se ele vai aparecer ou não. Aí e é você muita tem que ter um grana, marketing, né, tem injetada 4 dias para lançar no Brasil inteiro. É muito É investimento. muito difícil isso. muito Então, por isso que a gente tem que lutar para poder trocar isso, porque o cinema brasileiro já tem
uma força muito grande e ele pode mostrar e abastecer a gente com muito conteúdo do que a gente está vivendo pro agora. Então, por isso que tá entrando novelas como essas, né, que eu mencionei ali, que vão começar a estimular isso, né? Fazer o que os Estados Unidos fez há muito tempo atrás. Comprem dos mercados dos Estados Unidos aparelhos de televisões, coisas dos Estados Unidos, porque a gente precisa estimular aqui dentro. Mesma coisa com os artistas, com o cinema. Assistam o que tá dentro aqui, porque isso vai abastecer a gente mesmo. A gente vai crescer, nós vamos criar a nossa realidade. Mas acho que o Marcos falou com muita sabedoria, né? É valorizar a cultura. Valorizar a nossa cultura, e o cinema cada vez mais, com certeza, vai ser valorizado, né, no mundo inteiro, e aqui no Brasil mais e mais. E eu vejo também essa novela nova da Max, Beleza Fatal. Eu ia falar disso agora. O que é essa febre da Beleza Fatal? Que eu não sei, eu não assisti, confesso, assim. Também me não. explica o que tá rolando com essa Beleza Fatal, que assim, todo mundo fala disso. Aham. A Band comprou, a Band produziu, a Band não produziu. Tem ator falando que agora saiu um bafafá Aham. ontem que não ganhou o repasse de dinheiro que deveria ter ganho. Exatamente. Enfim, tal. Conte tudo de Beleza Fatal, Marcos. Solta o verbo. Com certeza, foi assim, Beleza Fatal, acompanhei Que a coletiva, acompanhei lá a festa de lançamento também, foi muito show. E o elenco é fantástico, né? Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, grande elenco. E as cenas, eu acho assim, ó, são 40 capítulos, então os É uma produção capítulos- independente ou não? É Não, da Max. da Max. Da Max. Da Max. É, HBO Max. Tá. E aí eu vejo que é muito amarradinha a história, entendeu? Acabou o primeiro capítulo, já liga no segundo e vai. Não é aquela coisa assim, que o pessoal chama, né? Que enche linguiça. Tem cara de sério ou de novela? De novela mesmo. Tem cara de novela. É. Quem que é o autor? É o Rafael Montes. Tá. E direção? Rafael Montes. Direção é da Maria Médicis. Tá. É. E assim, é um sucesso, né? Tanto que acabou o último capítulo agora, teve um marketing muito bom em cima da novela também. Eu acompanhei a semana toda. Camila Pitanga, inclusive, foi em algumas boates aqui de São Paulo. Teve o pessoal assistindo o último capítulo. Mas o boom foi na Max ou o boom foi na Band? O bom foi na Max. Foi na Max. Foi na Max. Na Max É, primeiro. Foi meio simultâneo ou não? Não, a Band exibiu depois de umas 3 semanas. Que começou a exibir. E também Ah. teve uns cortes ali, né, também nos capítulos. O que muda da Beleza Fatal pra novela tradicional que a gente tá acostumado a ver como produção? Porque elenco global, Aham, sim. né? Elenco global. O que mudou? Olha, pra mim mudou assim, as cenas são mais sensuais, mais calientes, as cenas, né? Por isso que eu acho que no streaming tá fazendo todo esse sucesso, porque vai pra TV aberta, já tem os cortes, né? Aquelas cenas de tiro, de morte, cenas muito fortes que tem na novela, vale a pena assistir. Então, acho que é isso que muda, né? Aquela coisa de Um filtro maior, um né? filtro maior, aquelas pra cenas contar com o mais... público maior, Uma né? cena mais forte. Mais forte. É mais forte, Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Super a Vale a pena, pena vale a ver pena ver de sempre. Vale a novo. pena ver de novo. Eu tô terminando de ver a novela, vou assistir de novo. Vai assistir de novo. É, É boa. é boa. A história é boa. Super indico. A história é muito A galera já tá falando que já tá esperando temporada 2. Eles estão considerando. Por isso que eu falei, né? Eu vi alguns críticos falando: será que vai ter a temporada 2, Beleza Fatal 2, né? Eu acredito que não. Porque é novela, né? Sim. Né? Às vezes tem um começo, meio e fim e acabou ali, né? A trama acaba ali, né? Dentro do cenário Brasil hoje, a Record continua com uma boa produção noveleira, ou a Record tirou um pouco o pé, a Globo volta. Como que você vê as grandes produções, comparado também, Marcos, a mudança que as emissoras já tiveram aí nos últimos anos das grandes estrelas já tirar dos contratos Sim. vitalícios, reduzir valor de salário, enfim, migrar artistas, atores, atrizes de uma emissora para outra, enfim, ter um orçamento mais enxuto, que as grandes produções noveleiras, pelo que eu entendo, era um custo altíssimo. Hoje, Sim, muito hoje alto. você tem um orçamento menor, né? O merchandising dentro da novela diminui um pouco, porque daí o influencer no Instagram acaba divulgando mexendo. mais, enfim. Como que você vê esse cenário como um todo? Então, pra começar, eu vejo assim, a Record é mais aquelas novelas bíblicas, né? As histórias. Uma baita produção, né? As produções, né? É maravilhoso, né? A gente vai pra Bem Record feito, ver. bem feito. Bem feito, Bem super feito. bem feito, grandes produções, valores incríveis, enormes, né? Que eles investem ali. Na Globo, assim, a Globo tá voltando, eu acho. Ela tá vendo, né? Com essa estreia de Beleza Fatal, agora com a estreia de Vale Tudo. Vai ser sensacional, pelo menos promete, né? Essa novela, vamos acompanhar. Pantanal valeu aí a pena pra na Globo semana ter que feito o vem. remake? Pantanal valeu a pena. Renascer, eu acredito que não muito, Tá. tá? Mas Vale Tudo eu tô torcendo. Tá apostando. Tô apostando em Vale Tudo. Tô apostando em Vale Tudo. E assim, os atores, por exemplo, Giovanna Antonelli, que tinha um contrato direto, Camila Pitanga, né? Com a Globo. Muitos não tem mais o contrato. Estão agora no streaming, Netflix. Juliana Paz, por exemplo, é uma que foi pro Inclusive, Netflix. Juliana teve uma série lindíssima agora também, né? Teve na Foi Netflix, muito Pior legal. de Mim.
Sim. Incrível. Muito Os incrível. gêmeos, né? Nossa, É. fortíssima. Incrível, Fortíssima. incrível. Baita Eu série. assisti ela inteira, não consegui parar. Foi uma Baita, atrás da Muito outra. boa, muito forte Baita também, série, né? baita série. E a Globo agora quer contratar novamente a Juliana, mas parece que ela não aceitou agora o convite, vai fazer só uma participação e ela quer continuar nos streamings, né? Mas é um movimento, né? É, Eu acho que assim, é difícil hoje. Eu não sei se o público noveleiro ainda é um público mais velho, ou o jovem tá parando pra assistir novela, também seja pelo streaming, ou seja no sofá. aham. O jovem tá. Você tem ideia desse. Eu não sei se é Ibope que a gente fala hoje, mas desse gênero que tá assistindo hoje, dessa geração? É uma geração mais jovem, é uma geração mais velha, é uma geração mediana, é uma mescla, é avó com neto, ou não tá todo mundo assistindo? Você tem ideia de como que tá o público de novela hoje? Olha, a minha ideia é que tá muito mesclado, assim, por exemplo, avós que já são raiz, netos, os meus pais, por exemplo, que estão lá na faixa de 70, 60, esse público vê muito novela ainda, né? Na televisão, aberta, não gosta muito de ver no streaming às vezes, estão aprendendo a ver também, né? Esse novo meio de ver televisão, às vezes perde um capítulo. Minha mãe também é uma, que ela aprendeu a ver no streaming, perdeu um capítulo, ela corre lá. Pra ver. É, É legal isso, né? Muito Preciso bom. ensinar minha mãe tá com 85, só vê na TV, ela não consegue ainda a judiação. E assim, com os avós, tem os netinhos que vão aí assistindo. Às vezes a avó assiste, por exemplo, Caverna Encantada no SBT, que é uma ótima novela para as crianças. Uhum. Né? Eles sentem lá, os avós acabam assistindo também. Então acho que o público é bem misturado. Tanto Falando em SBT, o SBT tinha alguma produção própria e ele segurou pra poder lançar o Usurpadora? Teve alguma questão assim, não teve? eles têm algumas próprias, agora não. Parece que tá para entrar até o final do ano uma novela adulta. Ah. Eles vão produzir, né? Só que não falaram nada ainda. Tá em sigilo. É para ter uma novela infantil novamente. Eles não querem terminar esse segmento, conforme as pessoas estão Eles foram falando. muito bons nisso, São né? muito bons. Até agora, acho que Não, 3 semanas realmente. atrás, eu entrevistei o Mosca do Chiquititas, Ah, sim. que é um garoto fantástico. E a gente tá falando disso, né? O quanto faz falta pra criança assistir uma Chiquititas, um Carrossel, óbvio, né? Eu falo que talvez no contexto de hoje não funcionasse, né? A quantidade de bullying que existia. Guilherme Santana, né? Isso, né? A quantidade de bullying que existia naquela época em relação às brincadeiras entre as crianças, hoje talvez já não caberia a brincadeira com o tipo físico, com o cabelo, com o que come muito, o que come menos, o que é muito inteligente, o que não é tão inteligente, o que é bom no esporte, o que não é. Talvez não cabe tanto, tem que dar uma roupagem diferente. Mas faz falta isso pra criança, né? Faz De ter uma historinha, né? Faz falta. Tanto que o Rica norte, Mantuanelli, que é o diretor lá do SBT, ele é ótimo, assim, ele tá no SBT desde lá as últimas novelas adultas que foram produzidas. Ele entrou no infantil, tá até hoje lá ainda no SBT, né? Tem uma super preparação para os atores mirins também, que O gravam SBT lá. tem aquela pegada, né, de fazer isso mesmo, né? É um canal que é fantástico, são SBT ótimos. é né? cultura, né? Eu acho que é muito É, criança, né? Você pega o Castelo Rá-Tim-Bum, o Lucas Silva e Silva, né? O X-Tudo. Então você tinha uma história ali que acontecia, que era gostoso de ver, né? E faz falta isso, né? Faz Não é? falta. E, de novo, né? Mesmo no infantil, eu falo isso, até, não sei se vocês concordam comigo, eu vejo pela criação do meu filho, né? Muito do que ele assiste hoje é muito musical. Aham. Tudo puxa pra música. Então você pega o Patati Patatá, música. Mundo Bita, música. Galinha Pintadinha, música, né? E aí quando você retorna às novelas infantis, a essas historinhas infantis, cara, o Castelo Rá-Tim-Bum, quantas músicas nos embalaram pelo Castelo Rá-Tim-Bum? Muito. Né? Nossa. É a hora do banho do rato, é o bumbum, é a hora da Morgana, é a hora do... Embalava. Aí você Até entra... dos passarinhos Os lá. passarinhos, né? O que som é esse, né? Enfim, o quanto se embala a história, tanto que eu falei ainda há pouco, né? Chaves, né? Vem a musicalidade de novo, né? O quanto isso conversa, eu acho que é legal a gente ter esse papo com vocês dois, porque a gente começa a entender que a dramaturgia, o filme, ali você tem a trilha sonora, que pode ser só instrumental, mas pode ser verbalizado Vibração, ali. né? A Não é? música é vibração, isso, ela cara. eleva. Ela dá um punch pro negócio, ela te né? eleva Não é? para Mexe com aquele a alma, sentimento, né? Ela te eleva para aquele sentimento, ela te coloca naquela vibração. Então é muito importante ter música em novela, é muito importante ter música em todos os lugares, né? Eu acho que você pode levar a sua vida como um exemplo, né? Às vezes você está escutando uma música no carro e vem aquela emoção toda, né? Que você acaba se relacionando com aquela música e ela troca o teu astral de uma hora para outra. Tudo. A música é muito importante. Às vezes você tá pensando em alguma coisa que tem que solucionar, você escuta uma música, ela te soluciona aquela situação e você já consegue vibrar numa outra energia para poder Isso é incrível. levar o teu dia. E isso é muito importante, né?
E como você faz a música é muito importante, porque você tem quando você tá pensando na instrumental, tá pensando nas notas que você tá cantando, tudo que você tá dizendo, você tem que realmente fazer com que essa vibração aconteça, né? Porque se você manter ali, né, tem músicas que te mantêm aqui, mas tem músicas que te levam pra cá, né? E tem pessoas que gostam de estar mais para cima, algumas gostam de ficar mais naquela murmúria. Então por isso que tem esses estilos diferentes, que cada um gosta de Isso, de uma forma. Assis, eu acho que é isso que você tá falando, acho que funciona muito, porque quando você fala em vibração, muitas vezes a gente já entende a história, ou traz um déjà vu, ou lembra de alguma cena da novela só pela introdução da música. Cara, eu lembro dessa hora. Essa hora é a hora que o Oscar Magrini teve que... A gente falava do Rei do Gado, isso, né? Como que era o nome dele? O Ralph. O Ralph. Ralph. É. Ele falou, as pessoas ouviam, não sei o que, já sabe que o Ralph era o mal ali. E é muito louco isso, né? O quanto realmente conversa isso, e às vezes você cria uma ideia, uma imagem, uma memória afetiva pela trilha sonora antes do que o trecho da novela, né? Isso é muito legal, né? Dentro do... O Ralph também tinha uma história muito legal. Quem matou o Ralph? Quem matou o Ralph? É. Eu tinha anotado uma outra novela aqui pra perguntar pra você. Deixa eu só ver. Que eu anoto tudo. Ah, sim. Dentro do Vale a Pena Ver de Novo, tá retornando A Viagem, também agora em maio. Sim. Que eu queria muito falar disso. A Viagem de Evani Ribeiro. Existe uma sequência do Eta Mundo Bom também? Sim. Prevista Eta também. Mundo Melhor. Eta Mundo Melhor. É. Mas daí não é remake. É uma Não, continuação? Não é remake, é uma continuação. Aí, ó. É uma continuação Então da trama. pode rolar uma continuação numa novela. Pode Pode. rolar. Pode. Eu achei rolar. muito legal isso do Valcir Carrasco, né? De ter essa continuação. Teve personagens inesquecíveis que vão retornar nessa nova Eta Mundo Melhor, essa continuação. Vai ter personagens novos também. Vai ter uma mistura. De Personagens novos, personagens que vão retornar. E é muito legal, né? Acompanhar ali a continuação do personagem, como o personagem está um tempo depois. Você falou em Valcir Carrasco, falando em autores, que eu acho que o autor, ele constrói, obviamente, a trama e também contribui na musicalidade, no que Sim. vai narrar ali a história. Nós temos autores incríveis no cenário de novela no Brasil. Teremos. Muitos, assim, cara, que você fala assim, cara, sei lá, os mestres aí da dramaturgia. Hoje existem espaços para novos entrarem, esses novos estão entregando um bom resultado, é algo mais coletivo hoje em dia na criação de uma autoria de uma novela, não tá na mão de um só, existe uma colaboração, ou desde dos mestres também já existe essa colaboração. Como é que tá esse momento que a gente tá vivendo de autores de novela no nosso país hoje? Por exemplo, a TV Globo sempre é um rodízio, né? Por exemplo, Glória Pérez está com uma novela agora. Aí depois vem Daniel Ortiz, depois Valcir Carrasco. Tem, assim, os autores mescla. raiz. Por exemplo, Agnaldo Silva tá voltando também. Então tem os raiz que voltam ali, né? E tem autores novos também. Manuela Dias, por exemplo, que tá aí em Vale Tudo. E tá legal? Tá legal. Assim, vai estrear dia 31 agora, pelas cenas que eu vi, por tudo que eu acompanhei, né? Fui lá no lançamento da festa no Rio de Janeiro também. O pessoal tá bem empolgado, o elenco também. Tá muito feliz, assim. O autor, ele consegue ter uma força na construção de pedir uma música tema pra novela? Isso pega mais pra direção, pega mais pra uma produção? Como que em negócio falando, né? A emissora pediu uma novela pro Marcos escrever. O Marcos começa a escrever uma trama. Aí a emissora busca uma direção, ou o autor que indica o diretor. Ele sugere o elenco, ou o diretor que sugere o elenco? O autor já escreve pensando, vou escrever essa cena pro Oscar Magrini, essa pra Priscila Fantin, essa pra... Enfim. E aí o autor já pensa, eu precisava de uma música pra trama, ou é o diretor? Como é que é essa métrica? Como é que é isso no mundo negócios, pensando? Olha, é muito misturado, assim, pelas entrevistas que eu fiz, né, com autores, diretores. Por exemplo, tem autores que pedem para os diretores escolher a música. Por exemplo, Daniel Ortiz, ele não escolhe as trilhas sonoras. Quem escolhe é o Fred Mayrin, que sempre trabalha ali com ele, que é o diretor. Mas aí ele tem que ler a trama pra ele escolher a trilha? Sim. Mas ele encomenda, ou às vezes pode ser que Ele encomenda, ou às vezes a trilha já existe também. Tá. É muito misturado, assim, depende muito, né? Depende muito ali da Quem pauta, define da hora. os atores e atrizes? O próprio autor já escreve pensando naquele ator? Geralmente é o autor, Ele já escolhe. já. Então aí, ó, estudantes Geralmente o autor. de cinema, TV, teatro, fala que quer entrar na novela. Aí, ó, você tem que conhecer o autor. Ó, o network aí. Isso aí. Mostra que você existe, cara. Mostra que você existe. Networking é tudo nesse mundo. A gente tem que ter contato. Isso aí. E em que momento
pra você facilita pra compor? No momento que o autor tem uma ideia da trama como um todo, existe um período mínimo, olha, gravou os 10 primeiros capítulos, facilita já pra ver, igual você comentou que você foi no set de filmagem e tal, já pra eu ver como é aquele personagem pra escrever, como é que... Depende. Depende. Às vezes, como, assim, eu tenho eu tenho muitas músicas, né? Tenho mais de 1000 músicas prontas já. Eu não preciso mais compor se eu quiser pro resto da minha vida, né? Mas eu sempre componho. Quando vem uma situação nova, algo que eu tô aprendendo, então eu tô sempre colocando ali. Às vezes eu mostro o que já tem, e aí a gente adapta, né, pra situação, ou às vezes eu entro no processo de escrever, que aí é mais intenso, né? Que aí você tem que entender o personagem, o que ele tá pedindo exatamente, as nuances de cada um, e aí você tem que trazer aquilo pra música, né? O que é pra mais contar. prazeroso? Você já tem uma música pra falar, gostaram dessa música que eu escrevi há 3 anos atrás, uau, olha que legal que vê ela com esse ator. Ou assim, caramba, eles me pediram, me deram um desafio, falaram assim, você não vai conseguir. Você fala assim, cara, escrevi, tá na abertura da série, do filme, do que for, e funcionou, era isso. Que momento que... Os dois são legais, né, na realidade, porque quando eles gostam de algo que eu já escrevi, é porque eu consegui ver isso antes de acontecer há muito tempo, né? Então tá acabando entrando num cenário agora, uma coisa que eu já estava sentindo há muito tempo. Então eu experimentei primeiro. Então é muito legal você tive o prazer de experimentar isso primeiro, né? Mas quando eles pedem para você escrever, é mais desafiador, né? Porque você não tem certeza se você vai conseguir trazer exatamente o que eles estão querendo. Então você tem que fazer 1, 2, 3 versões para ver qual que adapta certinho no conteúdo, né? Então eu acho que os prazeres são iguais, mas eu acho que é mais desafiador, né? Dá mais aquela sensação de trabalho, adrenalina né? ali, Tipo né? assim, você quer um trabalho, tem que entregar exatamente o que eles estão procurando, né? É toda uma construção, né? Construção. Marcos, você já pensou em contribuir de alguma forma na dramaturgia brasileira? Ou você prefere ficar do lado do sofá assistindo e criticando, falando, pô, isso é bom, isso é ruim, isso tá legal, isso não tá? Cara, eu queria em algum momento participar de uma colaboração numa mesa de criação, enfim. O que já passou aí de sonho nessa sua Olha, cabeça aí? eu sonhei muito já em participar também, em Atuar. atuar também, tá ali criando, né? Criar aberturas, tudo, né? A gente sonha assim quando gosta desse meio, quando cresce vendo novela. Além disso, eu super apoio assim também o trabalho, né, dos artistas, porque não é fácil também, né? Você tá ali construindo personagem, trabalhando ali aquele 1 ano, gravando aquela novela. Acredito eu, né, que é complicado. É um trabalho É um árduo, trabalho árduo, Eu não sei quem que veio aqui, eu não muito me recordo. cansativo Eu não me também. recordo quem que veio e eu não vou me atentar Porque é de agora. segunda a sábado que Falando grava, nisso, às vezes você começa domingo. a gravar, sei lá, às 5 da manhã e vai até a meia-noite. E Exato. assim, é meio gravando, estudando o texto, e as pessoas acham que né, Vocês acham que é muito fácil Não é, chegar ali, não é. é glamour, tá ali gravando. dizem que tem autores que falam assim, se o Marcos tá atuando, não sei se isso é mito ou verdade, mas fala assim, e o Marcos não leu o texto que ele escreveu, o autor liga e fala assim, viu, você não gostou do que eu escrevi pra você? Você mudou tudo que eu escrevi porque você não decorou, você não... Você quer que eu mate você no próximo capítulo? Eu já te tiro da novela. Será que isso é mito ou é verdade? É verdade, É verdade. porque tem muitos autores que seguem ali no papel, né? Pelo que eu entendo, assim, que eu já Não deixa- vi algumas não deixa pessoas, sair da alguns linha ali. atores que falaram, não deixa sair, não deixa incluir, como dizem, aqueles cacos, né, Uhum. nas cenas. Então, alguns falam, não pode. Alguns, se acontecer isso, a pessoa tira o ator da novela, vai lá na salinha conversar, né? Sabe? Mata, né? Fala, nossa, Existe. ele nem começou, já morreu, né? É, Judiação, nem sabe. Nem era pra morrer, né? é verdade. Nem era pra morrer. Tem Quem muito. mandou inventar moda, né? Não é? Hoje, Marcos, você enxerga hoje, se eu fosse pegar hoje o que o Marcos mais assiste hoje, Aham. o Marcos vê mais série, vê mais filme, vê mais novela. Não vale falar assim, eu vejo um pouco de tudo. Tá, Como que tá essa prioridade em criticidade sua? mais novela. Mais novela. Mais novela, principalmente as antigas, por exemplo. Eu sou muito fã da Ivani Ribeiro, então Mulheres de Areia é uma novela que eu vi muito já. A Viagem, muito também, voltar que vai agora. voltar agora, não vale a pena ver de novo. Porque aquelas cenas, assim, são muito envolventes, né? Esse mundo espiritual que mostra na novela, eu acho muito interessante. Hoje, um padrão de uma novela hoje, em quantidade de capítulos, mudou do que era antigamente? Ficou mais curta, ficou mais longa? Depende do autor, assim. Tem autores que ainda mantêm lá a faixa de 200 capítulos, 150 Você tem capítulos. noção da novela nacional que foi mais duradoura, assim, que mais demorou? Você tem ideia? Olha, teve Irmãos Coragem, assim, que teve mais de 200, 300 capítulos.
Se eu não me engano, foi bem grande. Teve uma novela também, Redenção. Eu não sei o número exato de capítulos agora Mas também. Foi... Foi enorme também. E atualmente, as últimas novelas, quantidade média de quantos capítulos? Tem ideia? Olha, o maior acredito que foi 221, assim, a novela. Se a gente falar em 200 capítulos, são quantos meses? Você é bom de matemática? Eu São já me perdi. 7, 8 meses, geralmente. 7, 8 vezes novela. Olha, gente, só pra vocês entenderem, né? Às vezes a gente pega uma série pra assistir em algum canal de streaming, a gente fala, nossa, tem 3 temporadas com 10 capítulos. Você fala, essa até que tá legal, é curta, é rápido. Uhum. Olha, essa que tem 4 temporadas com 20 capítulos. Você fala, nossa, essa vai demorar pra assistir. Aí você imagina 200 capítulos. Eu lembrei 40, 50 agora. minutos é um tempo médio? 40, 50 minutos, Novela das 8, 9, é nessa faixa de 1 hora até. 1 hora. Agora das 7 a 40 minutos, 45. Das 6 é menos, 35, O que você ia 40. falar? Você lembrou de? Então, eu lembrei e esqueci. De alguma novela que também durou tanto assim. Não, então, lembrei agora. Barriga de Aluguel foi uma novela também que teve 200 e, se eu não me engano, 257 capítulos. É de 1990, mas foi uma novela bem, bem longa, da Glória Pérez. Eu acho muito louco, eu queria soltar essa provocação, né? Você imaginar a capacidade criativa de se manter o público no sofá Exatamente. por 7 meses, com horário fixo, ininterrupto, de segunda a sábado, e de se prender e falar, caraca, né? Como que é aquela frase? Quem matou? Que matou o Det Reutemann. Death Hot. Qual foi a última trama que nós tivemos algo parecido? Avenida Brasil, eu lembro que prendeu muita Avenida gente. Brasil também teve antes teve lá nos anos 90 teve A Próxima Vítima também, A Próxima 95. Vítima, nossa. Foi era 95, sensacional, A Próxima Vítima. né? E agora, recente, teve alguma que prendeu a galera pra querer assistir Agora até o último capítulo? recente, deixa eu lembrar. Teve Avenida Brasil, eu acho que foi a que mais Brasil? prendeu, né? O público. Acho que foi Avenida Brasil. Caramba. Foi um novelão. muito legal isso. Novelão. Avenida Brasil foi 2010, se eu não me engano. Novelão. 2012, Foi um novelão. Eu acho muito legal como se constrói, se perpetua isso, né? E as pessoas não têm noção. Às vezes as pessoas não imaginam que passou quase um ano assistindo a mesma novela. Passa muito rápido. Né? E às vezes maratonou tudo, né? Que você falou, assistiu a novela das 6, das 7, das 9, aí pulou E o pra... poder que isso tem no Brasil, né? É muito legal incrível você isso, assim, pensar é nisso, isso. né? Como que o filme não entra também assim dessa forma, né? Não dá pra entender, porque a novela é tão forte e o filme ainda não consegue pegar esse público todo dentro Os do... canais abertos têm passado grandes filmes nacionais Nacionais, ou não? pouco. Pouco, né? Pouco, é mais na TV por assinatura mesmo, Mas e Canal grandes Brasil. filmes mesmo internacionais? A TV aberta tem... Eu não lembro como tinha sessão premiada, Tela quente. tela quente. Existe isso ainda? Tinha muito isso. Tem tela quente, tem ainda. Tem. Né? Hoje em dia, como eu, por exemplo, acompanho muito TV a cabo e tal, vejo muito telecines, HBO, mas eu vejo de vez em quando na TV aberta que tem ainda. Tem ainda. Tem ainda, mas é aquela coisa assim, lançou um filme agora, um americano, por exemplo, depois de 1 ano, 2 anos, ele Ainda passa Lagoa Azul na sessão da tarde. passa, volta e meia passa, a Lagoa Azul. Tem coisa que... Debi Lloyd, tem coisa que vai... Debi você fala, não é Lloyd. possível, né? Quem tá assistindo, né? Malhação é uma carência? Deveria voltar ou não? Não deveria voltar? Olha, nós que somos desse tempo raiz de Malhação, que iniciou lá em 95, foi até 2012, 13, se eu não me engano, ou mais, né? O pessoal acompanhou, assim, quer que continue, né? Mas tiraram, não sei porquê também, não sei o motivo, se era audiência ou se já estava um horário muito escasso já dessa... Como é que o pessoal chama de série? Eles dão outro nome pra Malhação, né? Acho que deveria Minissérie. voltar. Eu acho que Minissérie, deveria voltar, né, gente? É. Porque é uma coisa jovem. É, E Talvez hoje em um dia a papo estrutura do jovem, jovem tá né? totalmente diferente, Iria pegar um novo né? público, Cara, ia ser dependendo do ia ser uma tema. malhação TikToker, né? Exatamente. Vai ser algo assim voltado à internet também, Mostrar né? essa Internet, parte de TV. internet pra eles conseguirem ver o que eles estão fazendo com eles mesmos também, né? Com a tecnologia, que a gente, hoje em dia a tecnologia tá dominando tudo, né? E as histórias estão muito diferentes, né? Eles Então, poderiam pode inovar. contribuir na formação do indivíduo, né? sim. De entender De o entender. respeito, o que Sim. funciona no mundo hoje, né? Os malefícios de algo errado, os benefícios de outro, cara. Exatamente, acho que agora social. seria mais, acho que seria mais preciso a malhação hoje, no dia de hoje, do que antigamente. Porque hoje em dia as pessoas precisam ver exatamente como manejar essa parte de internet, manejar o tempo deles, né? Quanto tempo que eu dou pra isso, quanto tempo eu dou pra aquilo. Porque hoje em dia tá todo mundo muito no celular, muito no computador. É muito no individual e muito, pouco no muito plural, digital. né? Exatamente. E tem que mostrar pra geração que tem outras coisas, né? Que são Existe um importantes. mundo. Que a gente viveu muito nisso, né? Que era muito bom, né? Naquela época. Incrível. Aproveitando, antes que eu me esqueça, redes sociais dos senhores.
Ah, sim. Agora é a hora. E o que está por vir? Acompanhem lá, acompanhem lá. O meu é Ace Soares, né? Que é ASS Soares Oficial. Pro Instagram e pro Facebook também. O TikTok eu acho que também é a ASS Soares Oficial também. Eu tô tentando colocar tudo no mesmo final ali do arroba, né? Pra ficar mais fácil. Tudo dá pra acompanhar lá. Dá pra acompanhar tudo lá. A gente lançou Game of Love agora em fevereiro. Lançamos dia 14 agora Game of Love Remix também, né? Que entrou com o DJ Prodígio, que é um DJ Legal. super... Não sei se você conhece o DJ Prodígio, mas é um DJ super legal que tá fazendo sucesso bem grande fora do Brasil. Vocês somaram isso. E a gente Somou força aí. junto forças. E a gente tá com um show junto também, né? Que legal. Então, deixa eu ver o que mais. Just Shine Through sai dia 11 agora de abril. E Dias Felizes lança dia 20 de abril. Mas a gente já vai levar pra televisão já essa semana sem o lançamento. Que é uma música em português, né? Que legal. A gente pensou em fazer uma música em português pra ficar um pouco mais... Entrar mais no público da gente. Também. Né? Que legal. Marcos? Legal. E minhas redes é Marcos Michalak. Marcos normal, Michalak, Michalak. Tem TikTok, Facebook, Instagram, que é Instagram, sempre tô fazendo lá as lives também. Eu vi lá. Nacionais, internacionais. Vocês estão enjoados. É. Vocês estão enjoados. Eu tô. Eu queria propor um desafio pra vocês. Aí vocês vão me contar depois. Eu acho que vocês deviam fazer uma minissérie de que outra música serviria pra aquela trama, pra aquele personagem. Olha, Pegar boa um trecho ideia. da novela, que você fala assim, cara, essa novela marcou, mas vamos tentar pensar numa outra música, mesmo que seja algo curtinho, de 1 minuto, e eu produzir e fazer uma brincadeira disso, mostrar legal. o trabalho de Boa compor, ideia. né? Mostrar pra senhor, falar, olha lá, ele tá assistindo essa cena da novela, olha, esse cara é um vilão, ele fez isso, a gente já sabe a história do Ralph, cara, ficaria legal numa roupagem nova, eletrônica agora, talvez brincando com isso, né? Sim. Aquela música antiga agora numa roupagem atual pro jovem, seria que música atual caberia pra esse personagem, pra essa cena? Aí, ó. Ó, ideia Aí, muito ó. bacana, Aí, ó. viu? ideia. Aí, ó. Soma, vai collab Inovadora. lá, vai collab lá, junto lá. Meninos, obrigado. Não, Obrigado Nossa, por que terem prazer. vindo aí. Muito obrigado pela Obrigado oportunidade. eu fiquei um pouco preocupado, confesso, da gente conseguir relacionar o papo de vocês dois juntos, mas eu acho que funcionou, fluiu muito bem. E é isso que a gente quer, né? Promover e disseminar a informação de uma forma pelo videocast, podcast, que a pessoa escolha a hora que ela quer assistir e consiga também entender esse mundo da TV, esse mundo da novela, que ainda permanece quente nas nossas veias, principalmente nós brasileiros que gostamos muito de TV. Eu sou apaixonado por TV, então foi um prazerzaço estar com vocês aqui. Voou o tempo lá, 54 minutos, parece que a gente conversou 10. Então, Exatamente. estamos de portas abertas aqui, que a gente possa sempre somar. Obrigado. Tem coisa nova, chama a gente e vem pra cá. Muito obrigado, Bom, viu? E obrigado a parabéns. vocês. Valeu. por tudo. Valeu. Muito Obrigado, obrigado. vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. E você que tá chegando aqui, agora, volta. Pra você entender tudo de novela, tudo de TV, tudo de música, como que acontece as músicas nas tramas, o que acontece no cenário das novelas hoje no Brasil. E ó, vou confessar pra você, não perca também o próximo episódio do NapaCast, que tá... Posso dar spoiler? Não posso dar spoiler. Não vou contar quem é, não. Então, se liga aí, curta, comenta, compartilha e não esqueça. Tá vendo a gente lá no Spotify? A gente tá super ranqueado no Spotify. Salva, segue, que isso ajuda. Belezura? Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.